algum outro case que você quer citar? Olha, assim, eu acho que, em geral, todos eles, né, eles são constituídos do que eu falei. Mas acho que tem um case que é muito interessante, para nós foi bem desafiador, que é um Até, porque assim, vocês atuam tanto no Brasil quanto fora, né? Então eu queria, se você puder, inclusive, citar. Claro, então serão 2 cases, Pode né? ser. Então, vamos lá. O primeiro foi, de fato, ainda na pandemia, um cliente que tinha 8 andares corporativos e entendeu, né, que demandava muito recurso fazer eventos fora e resolveu ressignificar um dos seus andares para uma área de eventos. A gente foi bem desafiador, né? Primeiro por conceito, porque não é uma coisa que a gente faz sempre. Então, foi muito desafiador no sentido de pesquisas, né, de buscar conhecimento, de buscar consultorias, e isso nos enriqueceu muito. E também por uma questão de prazo, né, porque você estava no meio da pandemia, você tinha muita deficiência nessa cadeia produtiva, que realmente não dava para a gente falar em prazos de 45 dias. A gente, de fato, teve que negociar um prazo um pouco mais extenso com o cliente, mas que foi um projeto de sucesso, eles realmente ficaram muito impactados, porque acho que acima do desafio de projetar um espaço de eventos, o maior impacto foi a conexão com a marca, né? Então, assim, realmente essa é a cara que a gente queria da nossa casa de eventos, né? Que entra a questão de cultura que a gente falou. Exato, exatamente. Então, isso foi um projeto muito que nos encheu de orgulho, né? Eu acho que para toda a equipe, porque foi muita energia demandada, mas que no fim de tudo valeu muito a pena. Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto é que nós fomos convidados, né? Assim, isso era uma vontade, mas não era uma vontade que eu expressava muito. Eu falava, poxa, um dia eu queria ter um projeto fora do país, né? E como é que seria isso? E nós fomos convidados, a princípio, para gerenciar, né, um projeto de um cliente nosso, daqui do Brasil. E naquele momento era só um gerenciamento, ele tinha um local, tinha já um escritório de arquitetura, mas depois as coisas mudaram no sentido de planejamento, resolveram não ocupar mais o espaço, estava grande, revisitaram em função de tudo isso que a gente falou, né, podia ser um espaço menor para acomodar e tal. E aí a gente assumiu o desafio de projetar, né, e gerenciar uma construtora local. Então, o desafio ele é imenso, porque, principalmente pela questão cultural, né? A gente está com uma obra na Argentina, em Buenos Aires, apesar de ser os hermanos, né, aqui vizinhos, mas existe uma diferença cultural muito grande, né? Então, são esses embates saudáveis para o processo, mas que eles acontecem sempre. Imagino. Então, eles são muito acalorados, né? Então, é um desafio, mas que eu sempre trabalho na metade do copo cheio, né? Assim, é um aprendizado, né? Uma troca, né? Quando a gente fala, poxa, no Brasil não é assim, mas aqui é só assim, eles têm uma limitação muito grande em função do momento econômico, de materiais, né? Não podem fazer importação, então tem muitas limitações. E aí a gente aprende, né? Aprende a como trabalhar a solução local, como é que você pode contribuir isso nos seus processos aqui. Então, é uma troca, assim, sensacional. Interessante como você traz nessa cultura, seu jeito, Thaís, de resolver as coisas, enfim, em outro país, por exemplo. Exato, assim, é muito desafiador, né? Eu não falo espanhol fluente, mas a gente tem lá um engenheiro que ele é argentino, apesar de morar aqui no Brasil, mas ele está lá atuando e nos apoiando. Mas é muito interessante, né? Porque, assim, não adianta eu ver o problema, né? E por isso que eu gosto de falar que nós somos provedores de soluções. O problema, ele existe. E eu escutei isso da minha head de arquitetura. Ela falou, poxa, Thaís, conheço muitos arquitetos, né? E se alguém chegasse para esses arquitetos e falasse, olha, eu tenho um desafio, um projeto lá na Argentina, as pessoas falariam assim, nossa, que incrível, que bacana, boa sorte para você lá. E você não, você simplesmente falou, tá bom, quando é que começa? Então, eu acho que às vezes é um pouco de posicionamento, é aceitar o desafio, é entender que isso vem para somar, para crescer, para te levar no próximo nível. É a forma como você abraça, né, a causa, Sim. né? Porque se o cliente teve uma experiência boa, quer te levar, imagina, você
vai para qualquer lugar do mundo. Com certeza, com certeza. Então... Inclusive, a gente já está indo para o segundo projeto com eles lá. Que legal. Isso, enfim, resultado, né? Exatamente.